Vamos agora para Brasília com o repórter Afonso Marangoni, que vai atualizar as informações sobre os atos de violência ocorridos ontem. Seja bem-vindo. Obrigado, Pamela. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham no Mulheres. Falo aqui do Palácio do Planalto, nesse dia, quase 24 horas depois desses atos de extremo vandalismo aqui na capital federal. Falando um pouco da agenda de encontros do presidente Lula, aqui mesmo no Palácio do Planalto, pela manhã ele se encontrou com as autoridades dos demais poderes. Foi uma reunião que, de acordo com a agenda oficial, teve a presença da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, dos ministros Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, também do presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente Lula publicou nas redes sociais uma foto desse encontro. Ali é possível ver também o presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rego. Eles se reuniram aqui no Palácio do Planalto numa demonstração de coesão depois desses atos criminosos aqui em Brasília neste domingo. O Lula também teve na sua agenda o encontro com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também o comandante das 3 Forças Armadas. Na agenda de Lula consta também uma ligação do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, além disso, uma ligação do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Lula ainda tem hoje uma agenda às 6 da tarde com governadores para também fazer essa demonstração de unidade nacional. O que foi divulgado hoje, mais cedo, foi uma nota em defesa da democracia, assinado pelos representantes dos 3 poderes, Lula, Rosa Weber, Veneziano Vital do Rego e também Arthur Lira. Nesta nota, eles dizem que os poderes da República rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram em Brasília neste domingo. Eles também reforçam que estão unidos para tomar as providências cabíveis dentro da legislação. E disse explicitamente que o Brasil precisa de normalidade, respeito e trabalho. Olha, ao longo da noite tem também tido desdobramentos, e no dia de hoje, principalmente, da decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a esses atos terroristas. Alexandre de Moraes determinou, por exemplo, a desmobilização imediata dos acampamentos golpistas em todo o Brasil, especialmente aqui em Brasília, no QG, o Quartel-General do Exército. E isso está acontecendo, está sendo cumprido, portanto, essa determinação exarada do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes também tomou uma decisão em relação ao afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele está afastado do cargo por 90 dias, e Alexandre de Moraes foi muito duro em seu despacho, dizendo da situação dramática que aconteceu ontem e responsabilizando as autoridades do Distrito Federal. Portanto, Ibanez Rocha, do MDB, afastado. Quem está comandando o GDF, governo do Distrito Federal, é a vice-governadora Celina Leão. Celina Leão, portanto, vai comandar o Palácio do Buriti por esses 90 dias, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto, Paulo Pimenta, ele fez um vídeo no calor dos acontecimentos, mostrando a série de danos aqui ocorridos no Palácio do Planalto. E ele mostrou que até uma sala do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, foi invadida e lá tinha armas. Vamos acompanhar o relato dele. Aqui é no térreo do Palácio do Planalto, numa sala do Gabinete de Segurança Institucional. Cada uma dessas maletas aqui são armas. Armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. Cada uma dessas maletas no chão, cada uma dessas maletas que vocês estão vendo, em cima da cadeira, em cima das mesas, são armas letais e armas não letais que foram roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto. Mais um crime a ser apurado, Paty. E Pimenta, algo que chama atenção, porque nos demais andares eles depredaram. Tinham informação de que aqui se guardavam armas. Tinham informação do que deveriam levar daqui. Levaram armas, levaram documentos. Munição. Isso é muito grave. Isto significa informação.
Pois é, Pamela, eu cheguei agorinha há pouco aqui no Palácio do Planalto para fazer essa entrada ao vivo e as imagens são chocantes, o cenário de guerra aqui na sede do Poder Executivo Federal. Vou dar licença aqui da câmera rapidinho para mostrar, isso aqui são vidros quebrados, tudo isso aqui é uma vidraça muito bonita aqui do Palácio do Planalto e não ficou um vidro sequer sem ser danificado e agora os funcionários estão fazendo a substituição desses vidros que foram atingidos. Foi por essa estrutura, pela rampa, que esses criminosos invadiram o palácio aqui do Planalto, nessas imagens tão tristes. Então aqui muito vidro, muito estilhaço de vidro e os funcionários trabalhando muito para colocar tudo dentro da normalidade e justamente voltar à vida normal aqui para mostrar que a democracia é mais forte do que esses episódios acontecidos no dia de ontem. E o Palácio do Planalto ele fez um balanço dos danos aqui nesse prédio de Oscar Niemeyer, né? E entre o que foi danificado são muitos e muitos itens. Entre eles está uma obra de Di Cavalcanti, por exemplo, e também de Bruno Jorge. Então, mostrando aí que o patrimônio cultural de Brasília também foi seriamente danificado. Inclusive, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, emitiu uma nota lamentando profundamente o que aconteceu nos prédios dos 3 palácios, né? Palácio do Planalto, Palácio do Supremo e Palácio do Congresso Nacional, e disse que vai trabalhar fortemente para restaurar todo este patrimônio público. Bom, e quem vai ajudar a gente nessa cobertura é a repórter Sabrina Pires, que está na redação do Jornal da Gazeta e tem mais detalhes para a gente. Sabrina, boa tarde. Oi, Afonso, boa tarde para você, boa tarde para todos. Então, agora a gente vai falar das investigações ainda em Brasília. A Polícia Civil levou 300 pessoas para a delegacia, mas 204 foram presas em flagrante, inclusive algumas já levadas para o Complexo da Papuda, outras para o Presídio Feminino do Distrito Federal. As outras foram liberadas após assinar o termo circunstanciado ou porque são menores de idade, aí foram apreendidas. A polícia identificou 15 crimes. Então, eles foram autuados por golpe de Estado, lesão corporal, por roubo. Afinal, no caso de jornalistas, vários tiveram os equipamentos levados pelos manifestantes, golpistas, também tiveram os celulares subtraídos. Então, essas pessoas também estão sendo enquadradas no crime de roubo e mais 12 crimes. Todos vão passar por audiência de custódia ainda hoje. Agora, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que tudo que a gente viu acontecer neste domingo, nessa invasão e nessa destruição à sede dos 3 poderes, não tem como outra forma de classificar do que terrorismo. Vamos ouvir. Lamentamos que um patrimônio do povo brasileiro, tombado inclusive pelo patrimônio histórico, tenha sido dilapidado de modo vil e acentuamos que isto não se trata de continuidade do processo eleitoral. Isto é terrorismo. É golpismo. E nós temos certeza que a imensa maioria, se não todos os brasileiros e brasileiras, não querem a implantação deste tipo de espectro ou de trevas na vida brasileira. As providências, portanto, estão em curso. Fazemos um apelo a cidadãos e cidadãs que eventualmente estejam nos seus estados com alguma posição extremista, que tenha o bom senso, porque nós não vamos aceitar o caminho da criminalidade para fazer luta política no Brasil. Criminoso é tratado como criminoso. E as providências estão sendo tomadas e continuarão a ser tomadas nas próximas horas e nos próximos dias. Essa declaração foi dada pelo ministro da Justiça na noite de ontem, mas Flávio Dino vai fazer uma coletiva de imprensa já atualizando as informações às 3 horas da tarde. Agora a gente vai falar dos reflexos aqui em São Paulo. Tivemos manifestação e bloqueio, pelo menos de 2 vias importantes.
Antes das 6 da manhã, bem no dia da volta do rodízio aqui em São Paulo, marginal Tietê bloqueada. Os manifestantes bolsonaristas radicais colocaram fogo em objetos e interditaram a marginal Tietê no sentido da Ayrton Senna, na altura da Ponte dos Remédios. Esse bloqueio levou 2 horas e atrapalhou bastante o trânsito nessa segunda-feira aqui na capital paulista. Outro ponto também com bloqueio foi na Regis Bittencourt, altura de Embu das Artes. Essa manifestação levou cerca de 1 hora para ser liberada. Agora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse nas redes sociais que manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência e depredação. E concluiu que não vai admitir esse tipo de comportamento aqui em São Paulo. Tarcísio de Freitas vai participar da reunião com o presidente Lula e outros governadores, uma reunião convocada hoje para falar justamente sobre esse clima de tensão que ficou depois dos atos de ontem. Com a ordem de acabar com todos os acampamentos em frente a quartéis, aqui em São Paulo também temos esses acampamentos. Os próprios manifestantes, principalmente num grande acampamento que estava instalado aqui no quartel-general, na região aqui do Ibirapuera, em frente à Assembleia Legislativa, os próprios manifestantes já começaram a desmontar as barracas hoje. O secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, disse que vai cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes de acabar com qualquer acampamento que tenha em frente a quartéis em todo o Brasil. Vamos ouvir. Já instalamos um gabinete de crise aqui na sala do Copom, inclusive tivemos a presença do governador Tarcísio ontem à noite aqui, de todo o alto comando da polícia, do delegado-geral da Polícia Civil aqui, porque estávamos preocupados com o desencadeamento das manifestações e possíveis atos que viessem a ocorrer aqui no estado de São Paulo. Importante frisar de imediato que as ações que aconteceram em Brasília não encontram similaridade com os manifestantes, com a manifestação aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, nós temos um cenário de tranquilidade. O efetivo lá dos manifestantes em frente à Assembleia Legislativa, ele é pequeno e assim que chegou ao nosso conhecimento a ordem judicial do ministro da Suprema Corte, nós novamente nos reunimos hoje para dar cumprimento a essa decisão judicial. Isso vai ser feito sempre com uso escalonado. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai, através do diálogo, informar para os manifestantes que existe uma ordem judicial de desmobilização dos acampamentos. Então isso vai acontecer. Nós temos 24 horas para que essa ordem judicial seja cumprida e ela será cumprida com a maior tranquilidade possível, justamente por não encontrar, por ter a certeza que os manifestantes aqui em São Paulo estão realizando as suas manifestações de forma pacífica. Bom, temos também agora reflexos do empresariado. Então, foram notas de várias entidades, Fiesp, Febraban, CNI, CNC, Indústria, Comércio. Então, são os empresários cobrando medidas exemplares contra os golpistas que vandalizaram a sede dos Três Poderes. E também tem repercussão internacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele veio a público para condenar os atos que chamou de ultrajantes e deu apoio inabalável ao governo Lula. Outro também que se manifestou publicamente foi o presidente da França, que Emmanuel Macron manifestou apoio ao presidente Lula, disse que a vontade dos brasileiros precisa ser respeitada e solidariedade ao presidente. Assim como, em nota, China e Rússia também prestaram solidariedade ao presidente Lula e condenaram os atos terroristas deste domingo. Agora nós vamos voltar a Brasília. Temos mais informações com o repórter Afonso Marangoni. Afonso. Obrigado, Sabrina. Quem falou também sobre os acontecimentos aqui em Brasília foi o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele usou as redes sociais para se manifestar ainda no dia de ontem. Ele escreveu que manifestações pacíficas fazem parte da democracia, contudo, depredações e invasões como as ocorridas fogem à regra. Ele também citou 2 casos aí de ações promovidas pela esquerda que ele também colocou como fugindo à regra. Só sobrepesando, né, que as manifestações ocorridas ontem não têm registro de nada similar
por causa do vandalismo e também da agressão simultânea aos poderes. Uma informação também é que alguns congressistas dos Estados Unidos já estão defendendo a extradição do ex-presidente ao Brasil, que ele deixe o território dos Estados Unidos. Isso, lideranças importantes estão se colocando dessa forma. A gente sabe, ele está na Flórida desde um dia antes, né, nas vésperas de deixar a presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro, portanto, está nos Estados Unidos. Uma informação que chega agora do jornal O Globo é que o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de ser internado em um hospital na Flórida. De acordo com a publicação, o ex-presidente se queixa de fortes dores abdominais. Uma questão também que a gente está acompanhando de perto aqui na TV Gazeta. Pâmela, por enquanto são essas as informações. Falo aqui do Palácio do Planalto, mostrando essas cenas ao vivo aqui na TV Gazeta, e a cobertura completa às 19 horas no Jornal da Gazeta. Boa tarde. Obrigada, Afonso. Qualquer novidade, chame a gente. Sabrina, muito obrigada também. O Mulheres está sempre aberto para o nosso departamento de jornalismo.